Então, irmãs, que eu quero falar com vocês. Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Por quê, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o Senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E é impressionante como líderes religiosos, nesse momento em que nós estamos vivendo, estão ávidos por uma única coisa: mamon, o lucro deles, dinheiro, dízimos ou ofertas que não estão podendo ser recebidos nesse momento em que nós não podemos aí fazer aglomerações. Eles estão mais ávidos do que muitos donos de empresas, muitas pessoas autônomas. Eles realmente se revoltaram. A porta não vai fechar. E muitas vezes usam artimanhas, como a dessa pastora aí, para conseguir a sua bocadinha, para que nada disso falte a eles. A cada 10 pessoas, ela consegue aí um auxílio do governo. Se você raciocinar, é simples assim e é o que acontece na nossa vida. A cada 10 pessoas, eles conseguem um salário de 1. E isso é porque as pessoas acabam não estando de olhos abertos. Aí eu estava pensando, Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então agora é a hora da gente plantar, semear na casa do Senhor. Se for o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmã Neri, meu esposo não é crente, ele não vai entender. Vai. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Eu fico impressionado com todas essas coisas acontecendo, as pessoas vendo isso e acabam não raciocinando, não observando o que diz as verdadeiras escrituras, o que diz verdadeiramente as palavras de Cristo. Por isso que eu gravo esses vídeos aqui e eu peço com carinho que você assista até o final, inscreva-se se for novo aqui nesse canal e me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Mande essa mensagem para pessoas que se dizem aí cristãs, que acreditam realmente em Cristo e que elas observem tudo isso com muito carinho. Eu estou aqui mais uma vez defendendo o verdadeiro evangelho, defendendo as verdadeiras palavras de Cristo, ao contrário do que algumas pessoas pensam e ao contrário do que a maioria observa, pois aí estão muitas vezes contaminadas com toda essa podridão que esses mesmos líderes religiosos fazem aí, trazem aí para dentro da vida das pessoas. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee, se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. Eles pegam as pessoas pelas mãos e fazem com que elas acreditem naquilo que eles querem. Por quê, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o Senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. E hoje a gente vai mudar isso aqui nesse vídeo. A gente observa essa situação, eu vou tentar resumir de uma forma mais clara para todo mundo, que a gente vê que isso daí acontece. Por quê? Porque nós temos um princípio de ciclo. O que é esse princípio de ciclo? Nós temos hoje líderes religiosos com seus templos religiosos que precisam de um sustento. Eles chamam isso hoje de igreja. Já está totalmente errado do que é a verdadeira palavra igreja nas escrituras. Igreja, para aqueles que não sabem, vem do termo eclésia, que significa chamado para fora. Ou seja, aqueles que na época de Cristo estavam sendo chamados para fora do sistema religioso judaico, aquele no qual o próprio Cristo nasceu debaixo dele e acabou saindo. É por isso que os sacerdotes do templo, os mestres da lei, os líderes religiosos naquela época se revoltaram com as coisas que eles estavam ensinando ali na frente do próprio templo, muitas vezes, naquele templo de pedra lá em Jerusalém, se revoltaram, acabaram prendendo e o matando. Então Cristo, não gostando das coisas que eles faziam naquela época, acabou saindo de lá e chamando outras pessoas para fora. E aí ele trouxe muitas instruções que acabam norteando a nossa vida até os dias de hoje. Mas o que é interessante ver, e que a maioria das pessoas não enxergam, é que os princípios, esse ciclo de princípios aí que os líderes religiosos atuais têm, é o mesmo
que existia dentro do sistema religioso judaico. Então temos lá um templo físico, sacerdotes físicos, como por exemplo padres e pastores nos dias de hoje, e temos também o recebimento de dinheiro, como por exemplo dízimos ou ofertas atuais, que na época muitas vezes eram até mesmo alimentos. Hoje é só dinheiro, mas faz parte do mesmo ciclo. Então igreja não é um templo físico, igreja são pessoas, somos nós, eu ou nós juntos fazemos parte de uma igreja. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Uma única igreja de Cristo, que estando juntas ou separadas, fazem parte da única igreja com um único pastor. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então temos uma grande diferença entre as falsas igrejas e as verdadeiras igrejas. Verdadeiras igrejas são pessoas, falsas igrejas são construções, são templos de pedras. Falsos templos e verdadeiros templos. Esse é um dos grandes enganos que temos aí nos dias atuais. E para que se sustente isso, já mostrei várias vezes aqui que eles utilizam os dízimos e as ofertas para ganhar dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. E dízimo era para ser dado somente entre os próprios judeus. E vou fazer você entender isso agora. Em certo momento da história, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele fez uma promessa ao próprio Criador. Ele disse que se ele voltasse de determinado lugar, ele daria o dízimo de tudo aquilo que Deus teria entregue para ele, de tudo aquilo que Deus concedesse para ele. Se você puxar um pouco alguns versículos antes no livro de Gênesis, você verá que o que Deus prometeu a Jacó era uma parte de terra, a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão, a terra prometida, que no caso seria Canaã. Então Jacó, tendo sucesso naquilo que ele queria, ficaria obrigado a cumprir a sua promessa perante o Criador. Ele devolveria 10% daquilo que o Criador desse para ele, que no caso foi a terra. Mais para frente nas Escrituras você verá que o próprio Criador muda o nome de Jacó para Israel. Então, a partir de agora, o nome dele será Israel. Israel teve 12 filhos, que no caso podemos chamar de 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos tiveram descendentes e assim o povo de Israel se multiplicou. Eles habitaram a terra de Canaã e tiveram que cumprir perante o Criador aquela promessa feita a seu pai, que seria Israel. Teriam que devolver 10% daquilo que a terra lhes desse, pois aquilo que Deus deu para eles foi a própria terra. Então, o próprio Criador fez um ciclo entre eles para concretizar até mesmo essa promessa de Israel. Dentro desse pedaço de terra, eles tinham a divisão de 11 partes. Uma das tribos ficaria sem terra, não poderia plantar e nem poderia colher. Essa tribo, que ficou sem uma parte da terra, no caso seriam os levitas. As outras 11 tribos, todos tinham a sua parte de terra, onde poderiam plantar, colher e trabalhar. Então, cada uma das 11 tribos teria a obrigação de retirar 10% da sua colheita, e como o Criador é espiritual, ele não recebe nada físico, ele fez com que essas 11 tribos entregassem aqueles 10% para a tribo de Levi, a tribo dos levitas, pois eles não tinham terra para plantar e não tinham terra para colher. Então, eles, recebendo 10% de cada uma das 11 tribos, ficariam com 110%. A obrigação deles era dividir, não só entre eles, mas também com órfãos, com viúvas e com necessitados, pois agora eles teriam 20% a mais do que as outras 11 tribos. As outras 11 tribos ficariam cada uma com 90% e eles ficariam com 110%. Então eles fariam um papel de divisão e ajuda a pessoas necessitadas. É um ciclo extremamente perfeito dentro de Israel. Então perceba, se você ler em qualquer parte do livro de Gênesis, de Números, de Deuteronômio, verá que dízimo nunca foi dinheiro. Eram alimentos e até mesmo animais. Porém, aqueles frutos que vieram ali daquela terra, os animais que nasceram sobre aquela terra. Nesse aspecto, nesse âmbito aí. Esse vídeo pode ficar mais longo que o normal, mas eu faço isso com carinho aí para que as pessoas possam entender o que realmente diz as próprias Escrituras.
Em Hebreus 7,5 mostra que naquela época, somente os levitas, que eram considerados ali os sacerdotes, poderiam receber os dízimos, desde que recebesse daqueles que eram filhos de Abraão, daqueles que eram filhos ali de Isaac, daqueles que eram filhos de Jacó ou de Israel. Ou seja, apenas as 11 tribos poderiam pagar os dízimos e apenas a tribo de Levi poderia receber, pois eles não tinham parte na terra, eles não tinham como plantar ou colher. Sendo assim, você, brasileiro, hoje, já debaixo da graça de Cristo, jamais poderia receber dízimos e ofertas ou pagar dízimos e ofertas, e mostra que isso já está totalmente errado. Se você recebe isso, se você paga isso dentro de um falso templo, dentro de uma falsa igreja, que no caso é uma construção, uma instituição, uma denominação, uma empresa, já está totalmente dentro do engano. E o Espírito do Criador não habita no engano, o Espírito do Criador não habita dentro da mentira de que muitos desses líderes fazem. A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode ver. E é por isso que nós vemos nas Escrituras o próprio Cristo muitas vezes chegando ali ao povo, ensinando ao povo diante dos próprios líderes religiosos naquela época, os sacerdotes do próprio templo, e dizendo que muitos naquele grande dia, no dia do grande julgamento, virão até ele e dirão: Senhor, Senhor, fiz maravilhas em teu nome, fiz milagres, curei pessoas, falei em línguas estranhas, podemos dizer assim. E ele olhará para elas e dirá: apartai-vos de mim, pois eu não os reconheço. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Estas pessoas são pessoas que estão enganadas dentro da doutrina desses falsos templos nos dias de hoje. Muitos costumam ver, sempre vejo quando eu falo a respeito de dízimos e ofertas aqui no meu canal, que comentam a respeito: e o que você fala do livro de Malaquias, que está dizendo que o homem roubará a Deus? Então, se você dá oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá oferta, está roubando a Deus também. E é muito simples. Cada vez que a gente mexe nisso e cada vez que a gente estuda, a gente vê que tem mais e mais mentiras. Inclusive, dentro dessa própria compilação de livros, que se chama Bíblia Sagrada. Se você vê, a cada alteração, a cada reforma, a cada atualização que eles fazem, o buraco fica muito mais embaixo. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem aí na tela, que aqui no livro de Malaquias existe uma epígrafe que é totalmente enganosa, pois a maioria dos líderes começam lendo ali Malaquias no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: desde o dia de vossos pais. E aí eles acabam tendo ali, entre o versículo 6 e o versículo 7, uma epígrafe que faz com que as pessoas não percebam que os vossos pais, na verdade, são referidos aos filhos de Jacó, ou seja, aos filhos de Israel, e que essa mensagem não é para nós. É o profeta Malaquias dizendo aos filhos de Jacó, ou seja, as 12 tribos de Israel. E se você ler o início do livro de Malaquias, que é muito curto, são apenas 4 capítulos,
você vê que mais especificamente essa mensagem está sendo dirigida aos próprios sacerdotes, ou seja, aos próprios levitas, pois eles estavam roubando a Deus no momento de dividir os dízimos, que no caso nunca foi dinheiro naquela época, eram apenas alimentos, com os pobres, as viúvas e os necessitados. Então eles estavam roubando a Deus. Você pode ver que ali, logo no início, depois do capítulo 3, você verá que para que não haja falta de mantimento na casa do tesouro, que no caso era o templo físico. E por que naquela época existia um templo físico? Por que na época de Cristo existia um templo físico? Porque após o pecado de Adão, quando Adão caiu, ele trouxe a morte para o mundo. Esse espírito da morte, esse espírito do pecado, faria com que o Espírito Criador não pudesse habitar dentro do corpo do homem. No momento em que Cristo morreu, que ele disse está consumado e levou o pecado da humanidade, o que ocorre ali que agora o Criador pode habitar dentro do seu corpo. Então você passa a ser o templo físico, você passa a ser a igreja. Eu acho que fica muito claro isso quando a gente observa essas coisas. E aí a gente vê esses caras mais uma vez refazendo todo o processo do ciclo judaico de templo físico, líder religioso, sacerdote, padre, pastor, dízimos, e aí acabam mostrando que isso tudo é um grande engano, uma grande mentira. Isso não deveria existir nos dias de hoje. Se você quer aí se reunir para estar próximo de Deus, você pode fazer isso, mas que não caia no engano de envolver dinheiro, de envolver coisas físicas, e nem de chamar igreja de templo, e nem de ter um líder religioso no lugar do próprio Cristo, que naquele momento no Calvário se tornou o sumo sacerdote, substituindo assim todos os sacerdotes físicos, transformando assim o templo físico, que era aquele templo, no seu próprio corpo, e não fazendo mais que existisse a prática de dízimos ou a prática de ofertas. Eu acho muito válido para a gente finalizar esse raciocínio aqui e entender todo esse ciclo aí que existe no mundo, esse grande engano que nós estamos vivendo, um texto que diz ali em Amós, onde foi dito para próprio Israel, mas que como esses caras seguem os mesmos princípios de ciclos de Israel, acaba servindo para eles nos dias de hoje. Amós 5 diz assim: eu odeio e desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me exalarão um bom cheiro. Ainda que me ofereçam sacrifícios, holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso, ou seja, que a sua vida seja justa, que você seja justo com seu próximo, como um ribeiro impetuoso, como um rio impetuoso. Faça com que a justiça esteja na sua vida, o amor ao próximo, trate as pessoas bem, não minta, não engane, procure estudar verdadeiramente a palavra de Cristo para que você não engane erroneamente outras pessoas. É isso que Ele quer, que as pessoas sejam justas umas com as outras, em vez de ficarem fazendo festas solenes, cânticos aí que acabam não agradando aos ouvidos do Criador, pois elas não estão sabendo o que estão fazendo, estão agindo ali juntamente com um espírito gigantesco da mentira, do engano e da falta de conhecimento. E é por isso que em Oséias diz que por falta de conhecimento perece o povo dele, né? Então a gente começa a entender o que realmente esses caras estão fazendo. E aí ele continua dizendo ali em Amós a respeito dos sacrifícios que não foram feitos para ele na época que Israel estava no deserto, e aí já é um tema para um próximo vídeo. Então nesse momento, muitas pessoas perguntam para mim, mas você frequenta qual tipo de religião? Eu não preciso de nenhuma religião para estar junto com o Criador. O que o Criador quer de nós é apenas o amor ao próximo. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E o que esses caras fazem nos dias de hoje é simplesmente comercializar toda a palavra de Cristo, cheia de enganos, cheia de mentiras, totalmente contaminadas, assim como o próprio fermento dos fariseus que Cristo nos mostra ali e os próprios apóstolos não entendem. É por isso que naquele momento em que Cristo se posiciona diante daquele templo físico, naquela época, pois se você raciocinar,
os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda fazem parte do Antigo Testamento, pois Cristo ainda estava vivo. Ali, o dito está consumado ainda não existiu. Na verdade, nesse livro aqui, o Novo Testamento deveria começar a partir ali de Atos dos Apóstolos. E enquanto ele estava diante daquele templo físico, pois o templo espiritual, que é o nosso corpo, ainda não estava a existir por conta dele, ele acaba destruindo um monte de coisas ali que as pessoas não percebem, quebrando as coisas dos quais eles chamam de comerciantes. Mas esses comerciantes tinham total conluio com os próprios líderes religiosos, com os próprios sacerdotes, pois eles vendiam ali muitas vezes animais, pois as pessoas pensavam que apenas comprando um animal e levando ali até o sacerdote, ela iria ser perdoada dos seus pecados, sem nem mesmo ter ali um sentimento de arrependimento ou de perdão dentro de seus corações. E foi isso que Cristo quis nos mostrar naquele momento. E é por isso que na sequência ele fala, olha, derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E os próprios sacerdotes do templo não percebem que ele não está falando daquele templo físico, que para ele não serve de nada, e sim do seu próprio corpo. Bom, eu acho que essa mensagem incluiu muita informação de uma forma bem resumida, é por isso que eu peço que você pegue as suas escrituras, leia com calma, mas que isso pelo menos possa te dar um norte para que você possa ter aí como base nos seus estudos e jamais ser enganados por esses cães gulosos, esses líderes religiosos que hoje só pensam no dinheiro e acabam deturpando, distorcendo todo o contexto das verdadeiras palavras de Cristo, que se resume no amor ao próximo e na graça de vida eterna que Ele pode nos dar. Esse é o verdadeiro Evangelho, essas são as boas novas, e eu acho que isso é a base de início para que as pessoas comecem a entender o que esses caras estão fazendo. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.